Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Mais uma vez estamos juntos para poder conversar sobre o Evangelho deste domingo. Eu estou aqui com o querido irmão Darlan Oliveira. Darlan? Salve, salve, pessoal. Neste 21º domingo do tempo comum, o Evangelho lido nas igrejas neste domingo é o de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Nesse Evangelho, Jesus deixa a Galileia e se retira somente com o grupo dos 12 para uma região estrangeira. E ali ele faz uma revisão de vida e um trabalho com todo o grupo. Marcelo, qual a mensagem que pode hoje ser mais atual para nós dentro do contexto desse Evangelho? Darlan, eu acho que a mensagem mais direta para a gente hoje é que Jesus perguntou aos discípulos no Evangelho: o que é que o pessoal está dizendo de mim? E depois ele pergunta: e vocês mesmos, o que é que dizem de mim? E nós estamos vivendo hoje num momento em que tem muita gente dizendo coisas ruins de Jesus. Por exemplo, o pessoal diante disso que aconteceu agora com essa criança de 10 anos de idade que foi estuprada e violentada e ficou grávida, né? O que é que o pessoal disse de Jesus? Como é que Jesus agiria num caso deles? Então Jesus hoje, Darlan, faz a mesma pergunta para nós que ele fez para os discípulos. Vocês, quem dizem que eu sou? Me parece que essa é a mensagem fundamental. Ver qual o ponto de vista do povo, né, a respeito desse Jesus. E aí no Evangelho, ele primeiro pergunta aos discípulos o que o povo, né, na rua, como você mesmo trouxe. E aí o povo oferece várias respostas, né, desencontradas. Como a gente pode refletir sobre isso? É que cada pessoa pode ser vista a partir de ângulos diversos. Seja sobre mim, seja sobre você, Darlan, se eu perguntar o que é que você acha de Darlan, o que é que você diz de Darlan a um colega seu de trabalho, é uma coisa. Se eu pergunto a um vizinho de apartamento ou de casa, pode ser outro depoimento. E não tá, nenhum dos dois estão mentindo, eles estão vendo você a partir de ângulos diversos, né? Se eu perguntar a uma pessoa de sua família, já vai dar um outro depoimento. Então, cada pessoa pode ser vista a partir de muitos ângulos. E é por isso que Jesus perguntou aos discípulos: e vocês mesmos, o que é que pensam e o que é que dizem de mim? E cada um de nós, querendo ou não, se diz sou cristão, está dizendo uma coisa de Jesus, não por falar, não por catequizar, mas pela maneira de você ser. Havia uma intelectual francesa, Simone Weil, sabe o que ela dizia? Ela dizia: eu conheço quando alguém é de Deus, não quando me fala de Deus. Aí eu não sei. A pessoa pode falar de Deus, eu não sei se é de Deus ou não. Agora, eu conheço alguém que é de Deus pela maneira de agir. Aí eu sei que aquela pessoa é de Deus. Então Jesus pergunta: o que é que vocês estão dizendo de mim pela maneira de vocês agirem? Curioso. Esse termo, né, o que dizem de mim, significa muito tipo de testemunho que a gente dá de Jesus, né? Não se trata unicamente, vamos dizer assim, do que a gente fala, mas de como a gente apresenta esse Jesus. E aí, na nossa reflexão, né, a gente sempre fala assim: Deus está vendo, Jesus está vendo, né? Isso traz uma ideia, ainda que de forma superficial, que a gente está sendo vigiado o tempo todo, né? E por esse Cristo crucificador, vamos brincar assim. Então, qual a imagem hoje que as igrejas dão de Jesus para o mundo, vamos assim dizer? Esse é um ponto muito sério. Quantas vezes, atualmente no Brasil, as pessoas que se apresentam em nome de igreja ou como igreja praticam atos de intolerância, de ódio, de violência. Parece que atualmente existem padres católicos falando de excomunhão, de excomungar pessoas, em nome de Jesus.
Então é muito sério. Quer dizer, é preciso mudar isso. Você não acha? Com certeza, Marcelo. Trazendo, né, a imagem de Jesus, quando a gente traz essa ideia de Jesus personificada, né? A gente foi educado a ver Jesus como um homem branco, com figura, com jeito, com estereótipos, vamos, como a gente sempre diz, europeu. Jesus é europeu. E dificilmente a gente fala, ou a gente ouve falar, melhor dizendo, de um Jesus brasileiro, de um Jesus nordestino. Se for pensar ele enquanto Jesus negro, enquanto Jesus índio, mais difícil ainda. Exato, exato, é isso mesmo, Darlan. Hoje a gente tem que redesconstruir essas imagens de Jesus, que a gente chama imagens coloniais ou colonialistas, porque elas ajudaram a colonização. E a gente tem que descobrir que Jesus foi um camponês, um lavrador da Palestina, numa época que a Palestina pertencia à África. Portanto, Jesus nasceu e viveu como africano. E ele foi camponês no tempo de plantio, e foi de safra também, e foi artesão, quer dizer, ele era o que se chama, o pessoal diz carpinteiro, né? José Carpinteiro. Era um artesão na oficina de José durante a safra. Era um modo como os rapazes naquela época viviam nas aldeias da Galileia, né? Então, é muito importante. Cada cultura procura ver Jesus de uma forma. E a gente tem que perguntar isso. Como hoje a gente poder ver e falar de Jesus? Eu acredito, Marcelo, que apesar de falarmos tanto dele, Jesus, em alguns aspectos, continua como desconhecido, né? Não somente para o mundo, mas inclusive dentro das igrejas. Muitos preferem ver esse Jesus como um mito do que levar a sério a sua humanidade e, de fato, seguir esse Jesus como mestre na vida. Pois é muito importante isso, porque Jesus nos revela Deus. E dependendo da maneira como a gente olhar Jesus, a gente olha Deus. Aliás, tem muita gente que confunde, né? Que diz, meu Jesus, meu Deus. E é preciso a gente distinguir, Jesus é divino, é o Filho de Deus, mas quando a gente fala de Deus, a gente está falando de Deus Pai, o Pai de Jesus. E Jesus propõe a gente viver a fé do jeito que ele viveu no Pai. E alguém diz, mas Jesus tem fé? Tem. Teve fé e quer que a gente viva essa fé como ele viveu. Então, eu tenho fé em Jesus, como eu tenho fé em Darlan, como eu tenho fé nas pessoas que eu gosto, nas pessoas que eu amo. Agora, além de ter fé em Jesus, no sentido de confiar nele, eu tenho a fé de Jesus para aderir a Deus, ao Pai. E a gente, na oração, diz, Pai, eu te peço isso em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Essa é que é a fé da gente, né, Darlan? Com certeza. E uma curiosidade, Marcelo, sua fala me remeteu a outra pergunta. Jesus não é Deus? Jesus, como eu dizia, é divino. Ele tem Deus nele. Santo Tomás de Aquino dizia que a gente pode dizer que Jesus é Deus, porque é divino, mas não pode dizer que Deus é Jesus, porque Deus é mais do que Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então, a fé da gente é centrada em Deus, através de Jesus no Espírito Santo. Infelizmente, nós estamos no final do nosso programa e, por conta do tempo, temos de parar. Mas eu convido vocês todos, primeiro, a responder essa pergunta fundamental e não como deveria ser. Jesus não perguntou como é que você acha que deve ser. Jesus perguntou como é que vocês me veem e como é que vocês falam de mim. Então, cada um é chamado a responder isso. Mas é claro que nós somos pessoas individuais, mas somos também comunidade, grupo, igreja. Então, como é que a nossa igreja, como é que as nossas igrejas
estão falando de Jesus. E nós todos somos responsáveis por isso. Um beijo no coração, um bom domingo, uma boa semana. Darlan, muito obrigado. Fiquemos juntos. Maravilha. Maravilha, Marcelo. Queria encerrar esse programa dizendo que sejamos nós a melhor versão do Cristo. Acho que se a gente tem essa boa visão dele e a gente segue os seus exemplos, segue as suas atitudes, a gente já está fazendo um bom caminho, construindo um bom caminho e deixando pétalas no caminho. Beijo no coração e a gente segue caminhando.